Blessed be the name, oh blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, oh blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name. Oh, Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Magnify His name. Oh, magnify His name. Oh, magnify the name of the Lord. Magnify the name. Oh, magnify the name. Magnify the name of the Lord. Jesus, I'll get to it in a few minutes, said, speak a word against the Son of Man, it shall be forgiven you. But when the Holy Ghost has come to do the same thing, one word will never be forgiven you. E Jesus, chegarei a isto em alguns minutos, disse, falar uma palavra contra o Filho de Deus vos será perdoado. Mas quando o Espírito Santo vier fazer a mesma coisa, uma palavra nunca vos será perdoada. Está vendo? But there that little woman seen he needed service. And she rushed in real quickly, went and got an alabaster box full of oil. Probably had bought it with the money from her prostitution. Mas ali aquela pequena mulher viu que ele necessitava ser atendido. E ela entrou rapidamente, foi e apanhou um vaso de alabastro cheio de azeite. Provavelmente eu tinha comprado com o dinheiro da sua prostituição. But what was it? She might have thought, he is a prophet. But I remember another woman in my fix, another character like mine. She had the opportunity, she recognized him, and she was forgiven. Up there at the well of Sychar last night, we talked of it. Mas que foi isto? Ela deve ter pensado, ele é profeta, mas lembro-me de outra mulher, na minha condição, outro caráter como o meu. Ela teve a oportunidade e o reconheceu, e foi perdoada. Lá no Poço de Sicar, ontem à noite nós falamos disto. If I can only get to him, I know who he is. I'll do him a service. If the rest of them, I don't care what they do. I'll do him a service. I'll recognize he's the Son of God. E se somente puder chegar a ele, eu sei quem ele é. Eu lhe prestarei um serviço. Se os demais, não me importa o que eles façam. Eu lhe prestarei um serviço. Eu reconhecerei que ele é o Filho de Deus. She run in, she got real close to him and she felt so guilty. That's the way a real penitent sinner feels in his presence. Guilty. Ela correu para dentro. Ela chegou bem perto dele e se sentiu tão culpada. É assim que um verdadeiro pecador arrependido se sente em sua presença. Culpado! And the tears begin to fall, and she's trying to hide him. It dropped on his feet. She's going to anoint him, but the tears dropped on his feet, and she began to wipe them and crying and wiping them with her hands. E as lágrimas começaram a cair, e ela estava tentando escondê-las. Elas caíam sobre seus pés. Ela ia ungí-lo, mas as lágrimas estavam caindo sobre seus pés. E ela começou a enxugá-los e chorando e enxugando-os com as mãos. And his feet was all getting mussed up with the dirt that was on it, and if you want to really believe it, with the stink of the animals off the trail, everyone walked the same trail. E seus pés foram ficando lambuzados com a sujeira que estava neles. E se você quer realmente crer nisto, com o fedor dos animais da trilha, todos caminhavam na mesma trilha. And there it was, the stink on him sitting there, and her tears was dropping on his feet, and she was trying to wipe them off, and she had no towel. E ali estava o fedor nele, sentado ali, e suas lágrimas estavam se derramando sobre seus pés. E ela estava tentando enxugá-los, e ela não tinha toalha. What is a woman's beauty and honor is her hair. That's the reason many of you women today cut it all off. That's wrong. She
she took her hair and began to wash his feet and wipe them, her pretty hair, taking the stink off of him upon herself, bearing his reproach. Oh my, that's when you recognize who's in your presence. Qual é a beleza e honra da mulher? São seus cabelos. É por isso que muitas de vocês, mulheres, hoje o cortam todo. Isso é errado. Ela apanhou o cabelo e começou a lavar seus pés e enxugá-los, seu bonito cabelo, tomando o fedor dele sobre si, levando o seu opróbrio. Oh, que coisa! Aí é quando você reconhece quem está na sua presença. Our sisters would have to almost stand on their head to get enough hair to do that. So there she washed his feet and wiped them with the hairs of her head, and she kissed his feet. Está vendo? Nossas irmãs teriam quase de ficar de ponta cabeça para juntarem suficiente cabelo para fazer isso. Assim, ali ela lhe lavou os pés e os enxugou com os cabelos de sua cabeça e lhe beijou os pés. And there old Simon standing back there said, oh, I can just see him blow up. He didn't recognize who he was. Said, I told you he wasn't a prophet. If he was a prophet, he'd recognize what kind of a woman that is around him. Jesus never moved a foot. He just watched her. And she was scared. E aquele velho Simão de pé lá atrás disse, Oh, eu posso até vê-lo perder a compostura. Ele não reconheceu quem ele era. Disse, eu lhes disse que ele não era profeta. Se fosse profeta, ele reconheceria que tipo de mulher está perto dele. Jesus nem sequer moveu um pé. Ele só a observou. E ela estava assustada. Then after he got through, she doing the service to him. He looked over and said, Simon, I've got something to say to you. You invited me here. You brought me here. In other words, a trump up his sleeve. Então, depois que ele terminou, ela, de lhe prestar o serviço, ele olhou e disse, Simão, tenho algo a dizer-te. Tu me convidaste a vir aqui. Tu me trouxeste aqui, em outras palavras, trunfo em tua manga. You want to show me off. You want to prove that I wasn't what I am. And when you brought me here, you should have had my feet washed, but you never. You should give me oil to anoint my head, but you didn't. You never kissed me welcome. Tu quiseste me exibir. Tu quiseste provar que eu não era o que sou. E tu, quando me trouxeste aqui, tu devias ter me lavado os pés, mas não lavaste. Tu devias dar-me azeite para ungir a cabeça, mas não deste. Tu não me recebeste com ósculo de boas-vindas. And this woman, ever since I've been here, has washed my feet with her tears and wiped them with her hair and constantly has kissed my feet since I've been here. I have something against you, Simon. E esta mulher, desde que estou aqui, lavou-me os pés com suas lágrimas e os enxugou com seu cabelo, e constantemente tem beijado meus pés desde que estou aqui. Tenho uma coisa contra ti, Simão. Then he turns to her. I can just imagine seeing her stand there, and her big, pretty eyes all stained up, and her face, worse, that grease and dust off the road on her face, and she thinks, now, have I done wrong? Have I done wrong? He said, and I say unto her, her sins which are many are all forgiven. Amen. Hallelujah. Go in peace. Hallelujah. Glory to God. Então ele se virou para ela. Posso simplesmente imaginar vê-la ali de pé, e seus olhos grandes e bonitos, todo manchados, e seu rosto, e onde ela tinha gordura e pó da estrada no rosto. E ela pensou, agora, será que errei? Será que errei? Ele disse, e digo a ela, seus muitos pecados estão todos perdoados. Vai-te em paz. What was it? She recognized. She recognized her opportunity. See, she did it. She did him a service. The Pharisees didn't do it. She saw it, and she recognized his presence. Que foi isto? Ela reconheceu. Ela reconheceu sua oportunidade. Está vendo? Ela fez isto. Ela lhe prestou um serviço, os fariseus não fizeram. Ela viu isto e reconheceu sua presença. And what did it do? It washed, what did it release to her? Forgiveness. Released to her forgiveness of her sins. E o que isto fez?
lavou. O que isto liberou para ela? Perdão. Liberou para ela perdão dos seus pecados. What did it do also? It also released the power of God to show to them unbelievers that He was a prophet. He knew who she was. Amen. It also released joy and power and eternal life. It released that. O que isto fez também? Liberou também o poder de Deus para mostrar àqueles incrédulos que ele era profeta. Ele sabia quem ele era. Também liberou alegria e poder e vida eterna. Liberou isso. But the one who caused a great huge nail to be drove in them precious feet, he never recognized the presence of God in him. He also wanted to do some cheap trick for him, some entertainment. That's what the world wants today, is a bunch of entertainment. They don't want the gospel, they want to be entertained. Mas aquele que fez um enorme cravo ser cravado naqueles pés preciosos, ele nunca reconheceu a presença de Deus nele. Ele também quis que ele fizesse algum truque barato para ele, algum entretenimento. É isso que o mundo quer hoje. É uma porção de entretenimento. Não quer o evangelho. Eles querem ser entretidos. And Pilate said, I'd like to desire some miracle from him or something like that. Bring him up here. Right in the presence of God. And turned it down because, what? That he appreciated the opinion of the public more than he appreciated having the opportunity to be in the presence of God. E Pilatos disse, gostaria dele rogar algum milagre ou algo assim, trazei-o aqui, bem na presença de Deus, e o rejeitou, porque, o quê? Ele apreciava a opinião do público mais do que ter a oportunidade de estar na presença de Deus. What happened? The woman was forgiven and given eternal life, but he lost his mind and went insane and committed suicide by drowning himself up in Switzerland. O que aconteceu? A mulher foi perdoada e lhe foi dada vida eterna, mas ele perdeu a mente e ficou insano e cometeu suicídio afogando-se na Suíça. Now, so carried away with the popular opinion of that day that he was a Beelzebub, just a make-believe. There wasn't really nothing to him. What did he do? He forfeited it. He forfeited his opportunity in the presence of God. He could have been forgiven. Agora, cuidado. Tão arrebatado pela opinião popular daquele dia que ele era Beelzebu, ele era só crença manufaturada. Não havia realmente nada de especial nele. O que ele fez? Ele abriu mão disto, ele abriu mão da sua oportunidade que teve na presença de Deus. Ele podia ter sido perdoado. He said, I have power to crucify you. I have power to release you. He said, you have no power unless it comes from my Father. He ought to have known if he'd known the Scripture. And him being a Jew should have known that. But you see, the traditions had got him taught down. Ele disse, tenho poder para te crucificar. Tenho poder para te soltar. Ele disse, tu não tens poder a menos que venha de meu Pai. Ele devia ter sabido se tivesse conhecido a Escritura. E ele, sendo judeu, devia ter sabido disso. Mas, veja, as tradições o haviam ensinado negativamente. That's the way it is today. If he had only been taught right, if the man would have believed what the Scriptures had said, but his tradition got him off of it. É assim que é hoje. Se ele somente tivesse sido ensinado certo, se o homem tivesse crido no que as Escrituras tinham dito, mas sua tradição o desviou disto. Same as it is today, people will take the real gospel where the Holy Ghost is coming in and the power and glory of God releasing sinners from sin and making them free and baptizing them in the Holy Ghost and healing the sick and showing signs and wonders, and people walk away and say, you know what my church believes? That's nonsense. See, you're forfeiting. You're selling your birthrights. Amen. Another Esau. A mesma coisa que é hoje. As pessoas tomam o verdadeiro evangelho onde o Espírito Santo está vindo e o poder e a glória de Deus liberando pecadores do pecado e libertando-os e batizando-os no Espírito Santo e curando os enfermos e mostrando sinais e prodígios. E as pessoas vão embora e dizem, agora sabe o que a minha igreja crê? Isso é bobagem. Veja,
Você está abrindo mão. Você está vendendo o seu direito de primogenitura. Outro Esaú. So many get the same opportunity today to stand in His presence as they did then, and still because of popular opinion, they turn it down. Standing in the presence of God. Tantos recebem a mesma oportunidade hoje de se encontrar em sua presença como eles receberam então, e ainda assim por causa de opinião popular, eles rejeitam isto, encontrando-se na presença de Deus. I wonder, friend, tonight, if we people who are Christians in His presence and are sick, if we don't turn down the opportunity to be healed, but just believing Him. Will you claim to believe Him? Don't recognize really His presence, what He promised to do today. Eu gostaria de saber, amigo, esta noite, se nós que somos cristãos em sua presença e estamos enfermos, se não rejeitamos a oportunidade de ser curados simplesmente crendo nele, nós que afirmamos crer nele, não reconhecemos realmente a sua presença, o que ele prometeu fazer hoje. Vindicated by the promise for the day, Jesus was rebuking that generation for not believing His Messiah sign. We see it here, He was rebuking them, calling him a Beelzebub. Vindicado pela promessa para o dia, Jesus estava repreendendo aquela geração por não crer em seu sinal messiânico. Nós vemos isto aqui. Ele os estava repreendendo, chamando-o um Beelzebu. They wanted him to do the sign of Moses, maybe open the Red Sea. They did want him to do the sign of David, take the throne and the government. But no scripture said that he would do that. Eles queriam que ele fizesse o sinal de Moisés, talvez, abrir o Mar Vermelho. Queriam que ele fizesse o sinal de Davi, tomasse o trono e o governo. Mas nenhuma escritura dizia que ele faria isso. He was to be a prophet. He's coming, the king. Amen. He was to be prophet then. And he'd done the sign that God said He would do in them days, and they still was wanting him to do some sign that pleased them. See? Era para ele ser profeta. Ele está vindo, o rei. Era para ele ser profeta então. E ele fez o sinal que Deus disse que ele faria naqueles dias. E eles ainda assim estavam querendo que ele fizesse algum sinal que os agradasse. Está vendo? And I just wonder if we're not looking too forward ahead for something that's right by us. Wonder if it could be the same way, if we could pass by our opportunity. Remember, as the old types, the types can never break. E só queria saber se não estamos esperando chegar muito no futuro algo que está bem junto a nós. Gostaria de saber se poderia ser da mesma maneira, se poderíamos deixar passar nossa oportunidade. Lembre-se, como os velhos tipos, os tipos nunca podem cessar. The last sign, according to Jesus, He said, as it was in the days of Sodom, so shall it be in the days when the Son of Man, not Son of God now, when the Son of Man is being revealed. O último sinal, conforme Jesus, ele disse, assim como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será nos dias quando o Filho do Homem, não Filho de Deus agora, quando o Filho do Homem estiver se manifestando. Looking here where it's setting today. Friends, I could tell you some things here it's not right for me to tell you, but it would startle you. Olhe aqui onde se encontra hoje. Amigos, eu poderia lhes contar algumas coisas aqui que não é certo eu lhes contar, mas isto os deixaria chocados. I want to ask you a little question while we stop before we continue on with this service just a few minutes. I wonder if I could ask you this. Quero lhes fazer uma pequena pergunta enquanto paramos antes de continuarmos com este culto, só por alguns minutos. Queria saber se posso lhes perguntar isto. Anyone knows that the world, positionally, everything's setting in order for His coming. Earthquakes in divers places. The moon spurting out red blood or red volcanic all over covering it. As Jesus said, watch for that sign in the last days. Sea a roar, man's heart failing for fear and perplexed of time, distress between the nations. Qualquer um sabe que o mundo, quanto à sua posição, tudo se encontra em ordem para a sua vinda. Terremotos em vários lugares. A lua está jorrando sangue vermelho, ou vulcões vermelhos sobre toda ela, cobrindo-a. Como Jesus disse, para observar esse sinal nos últimos dias. O mar rugindo, o coração dos homens desfalecendo de terror, e perplexidade de tempo,
angústia entre as nações. Look at the perversion on the move today. Look at it today, 40% increase in California of homosexuals. Natural affections already lost. Olhe a perversão em alta hoje. Veja hoje, 40% de aumento na Califórnia de homossexuais. As afeições naturais já perdidas. Look at today how the people will stay home and call themselves Christians and listen to such characters as Pat Boone, Elvis Presley, Ernie Ford, and those who sang hymns on Sunday. Veja hoje como as pessoas ficam em casa que se chamam cristãs e escutam tais personagens como Pat Boone, Elvis Presley, Ernie Ford e aqueles que cantam hinos aos domingos. And look at them things, look at them kissing them women and things out there when no man should ever kiss a woman until he's married to her. That's male and female glands crossing. Will it be wherever it may be? It's wrong. It's potentially a sex act. E vejam essas coisas, eles os veem beijando aquelas mulheres e coisas tais ali, quando nenhum homem jamais deveria beijar uma mulher até que estivesse casado com ela. São glândulas masculina e feminina se cruzando. Seja onde for, está errado. É potencialmente um ato sexual. When male and female glands touch, it's a sex act. A man kiss a man in the mouth and make him vomit. Or a woman. Why is the difference? It's sex act, potentially. That's right. A type of Christ kissing his bride. You should never do that. Quando as glândulas masculina e feminina se tocam, é um ato sexual. E é feito... Se um homem beijasse um homem na boca, isto o faria vomitar. Ou uma mulher beijasse uma mulher. Por que é diferente? É um ato sexual potencialmente. Isso mesmo. Um tipo de Cristo beijando sua noiva, veja. Você nunca deveria fazer isso. But look at today, all these movies and things have one big conglomeration of kissing and hugging. It's absolutely almost public adultery everywhere. And the people so blind they don't see it. Amen. That's the truth. Right. Mas veja isto hoje, todos estes filmes e coisas tais e uma grande aglomeração de beijos e abraços. E é absolutamente quase adultério público por toda parte. E as pessoas tão cegas que não veem isto, certo? Everything's in a Sodom condition. Sodomite everywhere, as the Bible said. So many things. Look at this day's what he said would take place. Look at the promises that he made would take place this day, and then examine it of what's going on and see where we're at. Then you see whether he's still in his word or not. Tudo está numa condição de Sodoma, sodomita por toda parte, como a Bíblia disse. Tantas coisas, veja nesses dias o que ele disse que aconteceria. Veja as promessas que ele fez que aconteceriam neste dia. Então examine o que está sucedendo e veja onde estamos. Então veja se ele ainda está em sua palavra ou não. They wanted to see the sign of Moses, the sign of David. That was not for their age. It was promised for Moses' age and them age. The promise for this age has to come to pass. Eles queriam ver o sinal de Moisés, o sinal de Davi. Isso não era para a era deles, foi prometido para a era de Moisés. E aquela era. A promessa para esta era tem de se cumprir. He had clearly showed them, by the Scripture, and invited them to search the Scripture to see what day they were living in. He's doing the same thing right now. Ele havia claramente lhes mostrado, ele, pela Escritura, e os convidou a examinar a Escritura para ver em que dia estavam vivendo. Ele está fazendo a mesma coisa agora mesmo. Amen. Search the Scripture. You who believe the Bible, what's supposed to take place right here before He's coming? Look at the world in the position. Now that's the world. Look at the church, where it is. Examinem a Escritura, vocês que creem na Bíblia, o que é para acontecer aqui mesmo antes da sua vinda? Veja o mundo, na posição agora, esse é o mundo. Veja a igreja onde está. Look where it's at, falling away, lukewarm, Laodicea, putting out the word, whole thing going into the big council of churches, the world council of churches, forming the mark of the beast. Veja onde está, apostatando, morna, Laodiceia, lançando fora a palavra. A coisa toda entrando no grande concílio de igrejas, o concílio mundial de igrejas, formando a marca da besta. Which the Bible proclaims is wrong and all those things, and yet the Protestants driving right into it headlong.
not knowing the Scripture, their tradition. Oh, they're wanting a power man, and they're going to get one. They'll see that they get it. O que a Bíblia proclama estar errado e todas essas coisas, e ainda assim os protestantes dirigindo-se direto para ele, precipitadamente, não reconhecendo a Escritura, a tradição deles. Oh, eles estão querendo um homem de poder e vão conseguir um. Eles cuidarão de conseguir. But Jesus had perfectly declared himself exactly who he was, and it proved to them who he was, and his age, and the same thing today. Ele tinha, veja, mas o próprio Jesus tinha perfeitamente declarado exatamente quem ele era. E tinha provado para eles quem ele era em sua era. E é a mesma coisa hoje. Now let's take that setting of Luke 17 as it was in the days of Sodom. Look at the world. Look at the church. A sodomite condition. Look where Lot was at when those men even tried to press in the door to these angels, these men. Agora veja, consideremos aquele cenário de Lucas 17. Como aconteceu nos dias de Sodoma. Veja o mundo, veja a igreja, a condição sodomita. Veja onde Ló estava, quando aqueles homens até mesmo tentaram forçar a porta para chegar a estes anjos, estes homens. Notice, looky here. Look, Abraham was up on the mountain. He wasn't in Sodom. That's a type. There's always three classes of people in a religious gathering. Believers, make-believers, and unbelievers. Always, them three. Note, veja aqui, veja, Abraão estava na montanha. Ele não estava em Sodoma, esse é um tipo. Há sempre três classes de pessoas no ajuntamento religioso. Crentes manufaturados e incrédulos. Sempre esses três. And there they was. There's the unbelieving Sodomite, the make-believer Lot, and Abraham, the elected church. E ali estavam eles. Havia o sodomita incrédulo, o crente manufaturado Ló, e Abraão, a igreja eleita. Now watch their messengers in that day. 2 messengers went down and preached to Sodom. They didn't do any miracles, only just smote them blind. The preaching of the word does that. Agora observe seus mensageiros naquele dia. 2 mensageiros desceram e pregaram a Sodoma. Eles não fizeram milagre algum, só o cegaram. A pregação da palavra faz isso. But watch what kind of a miracle this angel did that stayed with Abraham. He had his back turned and told Abraham his name had been changed, called him Abraham instead of Abram. Mas observe que tipo de milagre este anjo fez, que ficou com Abraão. Ele estava de costas e disse a Abraão que seu nome tinha sido mudado. Chamou-o Abraão ao invés de Abrão. He could not have the baby till his name was changed, neither Sarah. He told him what their name was. The angel told him that. Ele não poderia ter tido o bebê até que seu nome fosse mudado, nem Sara. Ele lhes disse qual era o nome deles. O anjo lhes disse isso. And he said that he was going to visit Sarah according to the time of life. And Sarah laughed about it. And when Sarah laughed, the man with his back turned, the man eating flesh of the calf and drinking the milk from the cow and eating bread, a man, dust on his clothes, a traveler, was God himself. E ele disse que ia visitar Sara por este tempo da vida. E Sara riu disso. E quando Sara riu, o homem de costas, o homem comendo carne de vitela e bebendo leite de vaca e comendo pão, um homem, pó sobre as roupas, um viajante, era o próprio Deus. And Abraham recognized it because he knew the thoughts that was in Sarah's heart behind him. He said, why did Sarah say within herself, how can these things be? Is anything too hard for God? E Abraão reconheceu isto porque ele soube os pensamentos que estavam no coração de Sara atrás dele. Disse, por que disse Sara consigo, como estas coisas podem acontecer? Haveria coisa alguma difícil para Deus? And Sarah ran out and denied. He said, yes, but you did. Now, he'd have took Sarah's life right there. But for the disbelief, but see, she's a part of Abraham. Está vendo? E Sara correu para fora e negou isto. Ele disse, sim, mas tu disseste. Agora, ele teria tirado a vida de Sara ali mesmo, por ela descrer, mas, veja, ela era parte de Abraão. And our unbelief and his great manifestation in this hour, we're part of Christ. He just he has to keep it.
E nossa incredulidade em sua grande manifestação nesta hora, nós somos parte de Cristo. Ele simplesmente, veja, ele tem de cumprir isto. Now notice, there has never been a time in history of the church age. And I know of one real student I'm talking to, a historian. Agora note, nunca houve uma época na história da era da igreja, e eu conheço um verdadeiro estudioso a quem estou falando, um historiador. There's never been, I asked any student of the Bible to tell me one man that was ever sent to the church age, in this church since the crucifixion of Christ, a worldwide ministry, that his name ever ended up with H-A-M, like A-B-R-A-H-A-M, until this day. Nunca houve. Eu pediria a qualquer estudioso da Bíblia para me citar um homem que alguma vez foi enviado à era da igreja, nesta igreja desde a crucificação de Cristo, um ministério mundial, que seu nome terminasse em H-A-M como A-B-R-A-H-A-M, até este dia. Sankey, Finney, Moody, Knox, Calvin, or wherever was there a G-R-A-H-A-M before? Billy Graham, the great evangelist, out there with the denominations is in Sodom. Hallelujah. Never. There's a modern Oral Roberts out there with the Pentecostals. The same thing. Did you know that? Amen. Sankey, Finney, Moody, Knox, Calvino, mas onde quer que tenha havido um G-R-A-H-A-M antes, Billy Graham, o grande evangelista ali com as denominações que estão em Sodoma? Nunca. Há um moderno Oral Roberts ali com os pentecostais da mesma forma. Vocês sabiam disso? But H-A-M, now G-R-A-H-A-M is only 6 letters. But A-B-R-A-H-A-M is 7 letters. 6 is man's number, man's organization, man's doing. But A-B-R-A-H-A-M is 7 letters. Mas H-A-M, agora G-R-A-H-A-M são só 6 letras, mas A-B-R-A-H-A-M são 7 letras. 6 é número de homem, organização de homem, feitos de homem, mas A-B-R-A-H-A-M são 7 letras. Now notice, in the church elected, it's pulled out not those denominations, but the elected churches stand out. It's to get a messenger too in this last days. Amen. Agora note, na igreja eleita que é retirada, não essas denominações, mas a igreja eleita, para se destacar, tem de receber um mensageiro também nestes últimos dias. What's going on down there? What's going on up here? Compare it with what Jesus said. Never before in history has it ever said. And the same signs that would be done. Amen. O que está acontecendo lá embaixo? O que está acontecendo aqui em cima? Compare isto com o que Jesus disse. Nunca antes na história localizamos. E os mesmos sinais que seriam feitos. Don't you realize, friends, and recognize it's God come down in the gospel, in His people, making Himself known. Can't you recognize the hour we're living in? Vocês não percebem, amigos, e reconhecem que é Deus que desce no Evangelho em seu povo, dando-se a conhecer? Não conseguem reconhecer a hora em que estamos vivendo? Have we just got ourselves off to clap our hands a little bit, play the piano, and recite this, and got away from the Word till we're that blind to it? Surely we're not. Let's recognize the hour that we're living in. Será que nos desviamos com um pouquinho de bater palmas, tocar piano e recitar isto e nos afastamos da palavra a ponto de estarmos cegos assim a isto? Certamente não estamos. Reconheçamos a hora em que estamos vivendo. Peter, Nathan, and Nathaniel, rather, and the woman, they recognize it. They recognize his sign, Messiah sign, same now as these things I'm saying. Pedro, Natã, ou Natanael, melhor, e a mulher, eles reconheceram isto. Eles reconheceram seu sinal messiânico, igual agora a estas coisas que estou dizendo. Then, to this age, Jesus said, now watch, he's referring back now,
telling them of an age, God in any age when He sent His message, which was His Word, and identified it to that age, the people that believed it, it was a great time for them. The people who did not believe it went into chaos. It's always been. Então, para esta era, Jesus disse, agora observe, ele está se referindo ao passado agora, contando-lhes de uma era. Deus, em qualquer era, quando ele enviou sua mensagem, que foi a sua palavra, e a identificou a essa era, o povo que creu nisso foi de muito proveito para eles. O povo que não creu nisto mergulhou no caos. Sempre tem sido assim. Like in the days of Jesus, same thing. Watch Him standing here now. He said, as it was in the days of Jonah. For as Jonah was in the belly of the whale 3 days and nights, so must the Son of Man. Como nos dias de Jesus, a mesma coisa. Observe-o aqui de pé agora. Ele disse, como aconteceu nos dias de Jonas, em Jonas, pois como Jonas esteve no ventre da baleia 3 dias e noites, assim deve o Filho do Homem. He said, a wicked and an adulterous generation will seek after a sign. Now, you know what I think He was doing? He was prophesying. A wicked and adulterous generation. Ele disse, uma geração iníqua e adúltera pedirá um sinal. Agora, sabe o que eu acho que ele estava fazendo? Estava profetizando uma geração iníqua e adúltera. I wonder if any man in his right mind could deny that we are not living in a weak and an adulterous generation. Amen. When homosexuals, perversion, and the divorce rates in America is higher than any other nation in the world. And the whole world's gone into a chaos of it. Gostaria de saber se algum homem, em seu juízo perfeito, poderia negar que estamos vivendo numa geração fraca e adúltera, quando homossexuais, perversão e os índices de divórcio nos Estados Unidos são mais elevados que em qualquer outra nação do mundo. E o mundo todo mergulhou num caos disto. 3 out of every 4 nearly is divorced around, taking the whole thing around in 10 years of marriage. See? 3 em cada 4 praticamente estão divorciados aproximadamente, transtornando a coisa toda em aproximadamente 10 anos de casamento. Está vendo? Think of it. Divorce, marry again, divorce, marry again. They were eating, drinking, marrying wives and giving in marriage. Look at the hour we're living in. When was it ever such a chaos? Pense nisto. Divórcio, casar de novo e casar de novo, divorciar e casar de novo. Estavam comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento. Veja a hora em que estamos vivendo. Quando já esteve em tal caos? A wicked and an adulterous generation will seek after a sign, notice, and they will receive a sign. What? This generation. Yes. For as Jonah was in the belly of the whale 3 days and nights, the Son of Man must be in the heart of the earth 3 days and nights. What sign will that wicked and adulterous generation receive? The sign of the resurrection. Amen. Uma geração iníqua e adúltera pedirá um sinal. Notem, e eles receberão um sinal. O quê? Esta geração. Pois, como Jonas esteve no ventre da baleia 3 dias e noites, o Filho do Homem tem de estar no seio da terra 3 dias e noites. Que sinal essa geração iníqua e adúltera receberá? O sinal da ressurreição. And today, after 2,000 years, we still see Jesus Christ in the power of His resurrection, standing among us, doing the things that He did then and promised to do. E hoje, depois de 2000 anos, nós ainda vemos Jesus Cristo no poder da sua ressurreição, encontrando-se entre nós, fazendo as coisas que Ele fez então e prometeu fazer. Do you love Him? Amen. Will you serve Him? Amen. Will you believe Him? Amen. 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 He's the Father. Amen. He's the Son. Amen. He's the Holy Ghost. Amen. 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 He's still a singing. Amen. 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 Amen.
He coming? Amen. Are you ready? Amen. 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 To be tonight, are you ready? Amen. In the morning, are you ready? Amen. Anytime, are you ready? Amen.